Olá pessoal, hoje nós iremos falar sobre as integrais de funções trigonométricas. Isso tem uma importância porque nós vamos recapitular um pouquinho sobre as integrais de funções trigonométricas, porque nós vamos utilizar o método de substituição de variável trigonométrica. Então eu vou ter uma integral, ao qual eu vou buscar a primitiva dessa integral, só que eu não vou conseguir resolver essa integral não utilizando a tabela de imediatas, e nem o método de substituição de variável, o DU, como a gente fez, e nem vou conseguir também utilizar o método da integração por partes. Então eu vou ter uma outra maneira de resolver essa integral, usando uma substituição por uma função trigonométrica dessa integral. Então essas integrais muitas vezes envolvem raiz quadrada, né, de funções ao quadrado. Então eu vou ter um triângulo retângulo associado à função de integração a qual eu estou buscando. E esse meu triângulo vai fornecer a sua substituição de variável trigonométrica. Então vejamos o seguinte: quais são as funções trigonométricas padrão que nós obtivemos? As funções trigonométricas padrão são obtidas a partir de funções circulares, ou seja, está relacionado com o número de voltas de um ciclo trigonométrico. Essas funções basicamente são as três conhecidas, que são a função seno, cosseno e a função tangente. Há uma tabela com as integrais imediatas das funções trigonométricas, que você pode utilizar como essas imediatas, seno, cosseno, tangente de funções. Então, aqui, olha, vale a pena a gente destacar alguns desses resultados. Então, se eu preciso da integral de cosseno de U du, basta eu vir na tabela e olhar o valor dessa integral, né? Então, seno de U mais constante. E aí eu tenho também as integrais das funções que são funções que advêm das trigonométricas básicas, como por exemplo a cossecante, a secante, a cotangente, né? E aí eu tenho também essas funções ao quadrado, por exemplo, secante ao quadrado, cossecante ao quadrado, cotangente ao quadrado. Qual é o valor das integrais? Essas integrais são imediatas, então aqui eu consigo relacionar todas elas, olha. Eu tenho, por exemplo, a secante ao quadrado. A integral da secante ao quadrado é a tangente mais a função, mais a constante c. Eu tenho, por exemplo, aqui a integral da tangente, ln da secante mais a função constante c. E assim sucessivamente, eu vou ter de todas essas figuras trigonométricas conhecidas, certo? Todas elas são importantes, por quê? Porque quando eu for aplicar o método de substituição de função por variável trigonométrica, eu vou precisar encontrar, muitas vezes, uma integral de uma dessas funções aí imediatas. Então, aqui só um exemplo. Quando eu for resolver uma integral trigonométrica, eu tenho, por exemplo, 2 cosseno de x. O 2 é uma constante, sai fora da integração, integral do cosseno de x. Vou lá na tabela e confiro o valor. Ah, cosseno de x, seno de x. Então, fica 2 vezes o resultado da integral de cosseno de x, que é o seno de x. Então, 2 seno de x mais a constante. Se eu tenho, por exemplo, aqui uma função 3x² seno de x cubo dx, e eu quero obter a primitiva disso, eu posso fazer o seguinte: posso deixar esse 3x² aqui junto com o dx e deixar esse seno de x ao cubo ali, multiplicando esse 3x² dx. E aí, acontece aquilo que eu já comentei em outras aulas. Você vai aplicar o método da substituição de variável, o DU, para resolver uma integral trigonométrica. Tá? Então, eu tenho o seguinte fato. Chamo o x cubo de U, tomo a derivada dele. A derivada dele vai ser 3x ao quadrado. Então, o DU equivale a 3x² vezes dx. Posso aplicar o método de substituição. A minha integral, então, vai ficar seno de x ao cubo. Quem é x ao cubo? U. Vezes o du, que vai ser substituído pelo 3x² dx. Então, 3x² dx equivale ao meu du. Pronto, tornei aquela integral em uma integral imediata. Por quê? Porque a integral do seno de U, basta olhar na tabela. Quanto que vale a integral do seno de U? A integral do seno de U vale cosseno de U.
com sinal negativo. Então, deixa eu apagar aqui. Aqui eu tenho o seguinte, integral do seno de u menos cosseno de u. Posso deixar em função dessa variável u? Não posso. Eu tenho que resgatar as variáveis originais. Então eu volto aqui, ó, e substituo u. Quem que vale u? X ao cubo. Foi definido lá no início, que u era igual a x ao cubo. Então, x ao cubo. Logo, eu vou ter menos cosseno de x ao cubo mais a constante c. Então, esse é o resultado da minha primitiva. O método de substituição de variável trigonométrica, então, vai envolver quase sempre esse tipo de configuração, tá? Vamos tentar mais ou menos padronizar essa ideia. Então, olha, eu tenho a raiz quadrada de um número vezes uma variável. Todos esses valores ao quadrado. Isso pode acontecer com uma diferença, pode acontecer com a soma. E a variável também pode estar aqui do lado positivo ou do lado negativo. Tá? Desde que eu tenha uma soma ou subtração de valores quadráticos ao quadrado. Essa é a ideia. Quase sempre essas integrais vão sair por substituição trigonométrica. Então, podemos expressá-las sem radicais utilizando a chamada substituição trigonométrica conforme a tabela. Há mais ou menos uma padronização dessas funções as quais você pode substituir trigonometricamente. Então, aqui o radical é o seguinte. Se você for utilizar essa tabela aqui, você vai usar a seguinte maneira. Quando tiver uma diferença com a variável no segundo termo negativo, eu posso aplicar a substituição por uma a dividido por b seno de θ. Transformada a 1 menos seno quadrado a cosseno de θ. Vai depender de qual dessas substituições for mais conveniente para você. Então aqui eu ainda denotei o seguinte, olha, trigonometria no triângulo retângulo. Esse é o meu triângulo retângulo. Então aqui, ó, cateto oposto, cateto adjacente, tangente. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, cosseno. Cateto oposto sobre a hipotenusa, seno. Então, esses caras que estão dentro da raiz aqui, ó, A e B e o valor do U, são os termos que eu vou associar aos lados do triângulo. São os termos os quais eu vou colocar com os catetos ou com uma hipotenusa. Por exemplo, eu posso ter um valor de hipotenusa com a raiz sendo uma diferença dentro da raiz quadrada? Não, não consigo ter esse valor. A hipotenusa vai ser sempre o caso aqui onde está positivo. E quando eu tenho uma diferença? Uma diferença sempre vai ser um dos catetos. Né? Porque hipotenusa vai ser soma do cateto adjacente com o cateto oposto ao quadrado. E a hipotenusa ao quadrado. Passa a raiz quadrada para o outro lado, vai ser sempre uma raiz quadrada positiva. Tá? Vamos entender isso numa aplicação. Então, a minha integral aqui agora é uma integral de dx dividido por x quadrado, 4 mais x ao quadrado. Então, eu vou aplicar aí uma substituição de variável trigonométrica. Tá? Fiz a identificação dos termos, ó, a ao quadrado 4, b ao quadrado igual a 1 e u ao quadrado igual a x. Então, aqui eu tirei esses valores daqui, ó. Raiz quadrada de a ao quadrado mais b vezes u ao quadrado. Certo? Definir esses valores aqui. Se desse lado que eu tenho que ter a ao quadrado tem que ser igual a 4. Logo, o a vale 2. B ao quadrado igual a 1, logo b vale 1. U ao quadrado igual a x ao quadrado, logo u vale x. E aí eu vou aplicar isso daí usando a tabela. Então, u igual a dividido por b vezes tangente de θ. 2 dividido por 1 vezes tangente de θ. U igual a x, 2 tangente de θ. X ao quadrado, 4 tangente de θ ao quadrado, ou seja, eu levei os dois lados aqui ao quadrado. E o dx é a derivada, então vai ficar 2 secante ao quadrado de θ dθ. Por que 2 secante ao quadrado de θ dθ? Porque a tangente, a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Então, se eu tomei essa derivada aqui,
da tangente de θ, isso daqui gera secante ao quadrado, de θ dθ. Então eu tenho dx igual a 2 secante ao quadrado de θ dθ, assim como eu tinha antes o du dx naquela relação por substituição. E a raiz quadrada de 4 mais x quadrado pode ser substituído por a seno de θ, ou 2 seno de θ, uma vez que o a vale 2 nessa interpretação dessa integral definida. Bom, então vamos colocar os termos na integral, fazer essa substituição. Então eu tenho lá dx, x quadrado mais 4x quadrado. dx vem lá da derivada da função tangente, então deu secante ao quadrado de θ. Embaixo aqui o x quadrado, vai ser 4 tangente ao quadrado de θ. Uma vez que x vale 2 tangente de θ, o x quadrado tem que valer 4 tangente de θ ao quadrado. E a raiz quadrada, 4 mais x quadrado, vale 2 seno de θ, vezes dθ. Eu tenho essa integral aqui agora. Essa integral posso simplificar, então começa a simplificação aqui, 4 e 2, sobra meio, né? Vezes esse 2 que está aqui vai dar 4. Então fica 1/4 secante, eu posso cortar com essa secante ao quadrado, então fica secante dividido por tangente ao quadrado. Basta eu lembrar que a secante é 1 sobre cosseno e a tangente é seno sobre cosseno. Então fica 1 sobre cosseno, seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Vamos limpar aqui para facilitar a visualização. E agora sobra então o quê? Aplico aqui a divisão de fração, então 1 sobre cosseno, copia e inverte a segunda função. O cosseno vai para cima, o seno fica embaixo. Corta esse quadrado com esse cara, fica 1 sobre seno ao quadrado. 1 sobre seno ao quadrado. E um cosseno no termo superior. Então fica cosseno dividido por seno ao quadrado. Aqui eu jogo esse valor do seno para o numerador, então fica cosseno vezes seno elevado a menos 2. Cheguei nesse ponto, vou aplicar uma substituição agora, o du. Então o du, chamo de u o valor do seno, o du cosseno de θ dθ, que é a derivada do seno de θ, é o cosseno de θ dθ. Faço a substituição nessa integral que restou. Então aqui eu tenho 1 sobre 4, seno elevado a menos 2 vezes cosseno de θ dθ. Quem é o seno de θ? O seno de θ eu chamei de u. Substituo então aqui por u elevado a menos 2. Vezes du. Por que du? Porque o cosseno de θ dθ é du. Está definido aqui, ó. Certo? Então eu fico com uma integral 1 sobre 4, u elevado a menos 2 vezes du. Aplico a regra da potência. Menos 2 mais 1, menos 2 mais 1, né? Aqui entre parênteses. Então vai ficar u elevado a menos 1 dividido por menos 1. Aqui, como tem um menos da função, 4, 1 sobre u mais 4, c. Passando para o próximo, eu tenho 1 sobre 4 seno de θ mais c. Bom, só que agora nós devemos voltar esse resultado da integral para a função original, que a variável original é x e não θ. Para fazer isso, eu tenho que entender como está funcionando o meu triângulo aqui, ó, meu triângulo de substituição. Então é um triângulo retângulo, cujos catetos é x e 2, e a hipotenusa é a raiz quadrada de 4 mais x. Veja se faz sentido, né? A hipotenusa não tem que ser o cateto ao quadrado, está aqui, mais o outro cateto ao quadrado, está aqui. Raiz quadrada disso aí tem que dar o lado maior aqui do triângulo. Bom, feito isso, eu vou escrever o valor das minhas razões pitagóricas, das razões seno, cosseno e tangente. Nesse caso específico, para a gente ser um pouco mais sucinto, vamos escrever o seno. Então, o seno não é o cateto oposto ao ângulo θ dividido pela hipotenusa. Então, se isso é verdade, eu posso escrever o seno de θ sendo x, então vamos lá, seno de θ vai ser x dividido pela raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado. Esse é o valor do seno de θ. Ou, em outras palavras também, posso escrever a tangente. Vamos limpar aqui. A tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente de θ
cateto oposto x dividido pelo cateto adjacente, que é 2. Logo, eu tiro a seguinte relação: 2 tangente de θ. Então, x vale 2 tangente de θ. Então, eu escrevi aqui, ó, x vale 2 tangente de θ. Logo, a tangente de θ vale x sobre 2, cateto oposto sobre cateto adjacente. E assim eu poderia obter também o cosseno, poderia obter a secante, poderia obter a cossecante, a cotangente, qualquer uma das razões aqui com esse triângulo base aqui para me analisar a substituição de variável. Daí vem o seguinte, para a gente poder finalizar esse exercício, vem o seguinte: faça a substituição. Eu entendi quem era o seno, quem era o cosseno, então eu substituí, olha, o seno por x sobre a raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado. Como o seno está no denominador, copia a primeira função e inverte a segunda, né? Então, a raiz fica no numerador e o x no denominador. E o 4 já estava lá do começo, desde o começo, né? Aqui do meu resultado. Menos 1 sobre 4, menos 1 sobre 4. 1 sobre seno. 1 sobre seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa, como está no denominador, inverte, fica cateto hipotenusa sobre o cateto oposto. 4. Quem que é a hipotenusa? A raiz. Quem que é o cateto oposto? O x. E aí eu obtenho o resultado final da minha integral. Portanto, essa integral aqui vai ter a sua primitiva dada por menos 4 raiz de x quadrado dividido por 4x mais c. E aí você tem o resultado final daquela integral, ao qual você utilizou uma substituição de variável trigonométrica. Então, novamente, são exercícios extensos, né? Você precisa de um certo cuidado na hora de desenvolver o procedimento de cálculo, para você não se perder com as notações e nem com as variáveis, porque você transforma em uma e volta para outra no final, certo? Peço que vocês resolvam os exemplos da apostila, e assim como os exercícios propostos. E até a próxima.